E nós somos aqui os palestrantes do Anipote, como a gente já falou, da Faculdade São Francisco de Assis. A gente começa com essa reflexão sobre o mito do estudante ideal, né? A gente ali no nosso grupo de pesquisa falou bastante sobre mitos de bilinguismo e mitos de aquisição de linguagem, mas hoje a gente está pensando no mito do estudante ideal, que é essa percepção, esse estereotipo que às vezes até a comunidade acadêmica tem, né? De quem é o estudante de graduação. Então é essa ilusão da disponibilidade, né? Então é uma expectativa que o aluno vai ter disponibilidade integral para todas as demandas acadêmicas, que inclui trabalhos, provas, envolvimento em projetos, em grupo de pesquisa, a crença também que o estudante possui recurso disponível, né? Seja aqui, a gente inclui até o recurso emocional, né? E a ilusão de que o foco exclusivo nos estudos é a única responsabilidade do estudante. E de onde que vem esse mito, né? Esse mito vem muito dessa transição da vida escolar para a vida acadêmica, né? Antes o estudante realmente tinha muito mais o foco no estudo, a responsabilidade com o estudo, mas entrando na vida acadêmica, então se depara com uma realidade que é um pouco diferente, né? O que a gente tem de realidade na universidade, né, para os graduandos, que principalmente o pessoal que está começando, iniciozinho de curso, né? Demandas excessivas, com as quais muitas vezes os estudantes não estão acostumados, né? Vem do ensino médio com uma carga de estudo e envolvimento com os estudos que é diferente do que é esperado na graduação. Então, tem uma carga horária agora muito maior na graduação, e isso, muitas vezes, essa demanda excessiva, muitas vezes gera uma insegurança com o futuro. Será que eu vou dar conta? Né? Eu vou conseguir passar por tudo isso? Existe também uma falta de tempo livre. A gente vai falar um pouquinho mais adiante da importância do tempo livre, né? Aquele tempo do ócio, para a gente não fazer nada, assim, de repente só ficar jogado na rede, lendo um livro. Ou nem isso, né? Só jogar na rede. Mas o estudante se depara com a falta de tempo livre, com o sono muitas vezes reduzido, né? A quantidade de horas que consegue dormir, e quase falta de tempo para lazer, né? Principalmente no caso de alunos que são trabalhadores também, né? E alunos que são estudantes, trabalhadores e pais, né, responsáveis por crianças, ainda tem essa jornada tripla que tem que dar conta. Então existe essa pressão interna do aluno, de se pensar, de colocar nesse lugar, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou dar conta, eu quero muito, mas eu não sei se eu vou dar conta, e a externa, né? A pressão que a própria sociedade, a comunidade acadêmica tem. E isso, claro, tem um impacto, né, na performance acadêmica, né? Muitas vezes o aluno acaba tendo insônia, o que leva daí a ter menos disposição para fazer as tarefas, tá cansado, não consegue concentrar, procrastina, demora até o último minuto para fazer as coisas, né? Então, a realidade é bastante diferente dessa expectativa que se tem do que é um aluno de graduação, né? E aí a gente pode pensar só a partir disso, né, gente, dessa expectativa e realidade, dessa comparação entre o que se espera e o que se tem, que isso vai ter um impacto na saúde mental dos alunos, né? Então, entrando ali na graduação, tendo essa mudança grande, essa transição, a gente tem de novo as demandas excessivas, a restrição no tempo de lazer, no tempo de descanso, de sono, a pressão, e isso pesa na balança, né? A gente tem menos recurso disponível para dar conta de tudo. Então, o que a gente vê é que o adoecimento psíquico na universidade, ele não é uma fraqueza ou uma falha individual, como às vezes o próprio estudante pode se perceber assim, ou pessoas ao redor do estudante podem percebê-lo assim, mas isso é, sim, um resultado direto de um ambiente de alta pressão, cruzado com algumas vulnerabilidades estruturais, né? A gente vai falar um pouquinho das vulnerabilidades sociais e a forma como a saúde mental de diferentes grupos é afetada, né? Então, o que a gente propõe aqui, que é uma proposta de Rodrigues e Souza, é que validar o cansaço é o primeiro passo que a gente precisa tomar em direção a
pensar na nossa saúde mental com mais carinho, é entender que sim, a gente está cansado, e com cansaço a gente não consegue fazer tudo da forma como a gente espera ou como os outros esperam, né? Então, a sobrecarga gera esse esgotamento fisiológico e emocional, né? Não sei, quero ouvir muito vocês depois sobre isso, mas vejo isso na sala de aula. Bom, então a gente vai pensar esse trabalho de Rodrigues e Souza, que eles mapearam, fizeram um mapeamento da saúde mental dos alunos de graduação. Eles colocaram, isso foi antes de burnout ser considerada uma síndrome, né, oficialmente. Então, o foco desse trabalho é em ansiedade e depressão. Então, o que é a ansiedade? Né? A ansiedade é esse estado de ativação contínua voltado a um perigo ou ameaça. E essa ameaça pode ser real ou pode ser algo que a gente percebe. Tá? Não precisa ser necessariamente algo real, pode ser percebido pela pessoa. Como que ela se manifesta? Alta tensão, gasto energético extremo, sensação de congelamento ou necessidade súbita de fuga. Vocês que são aqui alunos de graduação, certamente já passaram por alguma situação que sentiram justamente isso, né? Assim, o batimento cardíaco acelerado, as mãos suando, né? Às vezes até um enrijecimento assim do corpo, né? Isso é a ansiedade se manifestando. E claro que isso tem um impacto, né? Se essa ansiedade ela é crônica, então, né? Se ela não é algo que... A ansiedade ela pode ser normal, né, gente? Às vezes a gente fica nervoso para algum evento importante, como hoje eu estava um pouco nervosa para essa palestra, isso é normal. Mas à medida que isso se torna algo que é paralisante, que tem consequências para o nosso dia a dia, é algo que a gente tem que olhar com mais cuidado, né? Então, quando essa ansiedade ela é desregulada, crônica, e ela não é tratada, né, isso gera, então, esse ciclo de dificuldades para o estudante, né, que pode ser desde dificuldades de concentração, muito difícil de conseguir prestar atenção nas coisas quando a gente sofre de ansiedade, né, e aí com isso, enfim, outras questões como insônia, fadiga, que a gente já falou antes. A depressão, ela é um pouco diferente, apesar de que alguns sintomas, às vezes, podem ser parecidos, né? Então, a depressão é caracterizada pelo sofrimento, um sentimento profundo e persistente de perda, de desesperança e esgotamento de energia. Então, é aquele sentimento de que a gente acha realmente que não tem energia para sair da cama, para fazer as coisas, que acha que não adianta porque não vai dar certo mesmo, né? E ela se manifesta, então, muitas vezes, né? Esses exemplos aqui, né, gente, eles não esgotam todas as possibilidades, né, de manifestações dos sintomas de depressão e ansiedade, mas muitas vezes é através de isolamento social, falta de ânimo para aquilo que antes dava prazer de fazer, e baixa percepção de autoeficácia. Então, a gente, mesmo quando consegue fazer, se propõe a fazer uma tarefa e consegue, acha que não ficou bem feito, não era assim que eu queria, não é o suficiente, sabe? E aí, de novo, né, se a pessoa está apresentando sintomas de depressão, já foi diagnosticada com depressão, isso tem um impacto, pode ter um impacto acadêmico, né, que compromete, então, os processos cognitivos, né, a depressão, ela compromete altamente os processos cognitivos, e aí, com isso, o aprendizado e a vontade de continuar o curso, muitas vezes, né, vai escapando, né, aquela motivação vai escapando, aquela vontade de continuar vai escapando, porque a gente vai achando, vai tendo essa percepção de baixa, de alta eficácia, acha que não vai dar conta, enfim, e aí acaba muitas vezes desistindo do curso. Eu continuo daqui, né, Ana? Já foram 4, Ana? Já. Eu faço as 4 primeiras. Isso. É tu agora? Então Isso, tá. exato. Gente, eu vou continuar daqui, né? No caso, seria uma parte até de um pouco mais de conhecimento, assim, enfim. Mas matriz de diagnóstico e a diferença clínica e existencial, tá? Da parte da ansiedade, da visão psiquiátrica e cultural, e a angústia como visão psicanalítica, tá? Na ansiedade seria expectativa mental, focada no futuro, apreensão pelo que virá, né, que é o que todos nós passamos, assim, quando começamos numa vida acadêmica, que temos todas as atribuições que nossa vida requer, né, durante o dia a dia, tem mais essa apreensão de 4, 5 longos anos pela frente, do que nos espera, né,
e ter concomitantemente junto a nossa vida atribulada do dia a dia. Às vezes tem pessoas que fazem mais do que uma graduação juntas, né? Eu conheço pessoas que fazem isso, e então essa expectativa mental focada no futuro seria mais ou menos isso. Né? Estado de alerta, aceleração do pensamento e agitação. Isso aí, a ansiedade traz um pensamento futuro que a gente quer que se resolva logo, se passe esse tempo logo, né? Por N motivos, principalmente pelo fato de que tu tem uma ânsia porque tu escolhe algo. É diferente do ensino médio, né? Que a gente é meio que obrigado a passar por aquilo ali, mesmo a gente não gostando. Quando a gente escolhe uma graduação, geralmente é para ser, né? É uma coisa que a gente gosta, é uma situação que a gente se vê num futuro, longo prazo, exercendo essa profissão. Então, a gente quer que passe logo para a gente já estar exercendo esse prazer, né? Esse prazer no nosso trabalho futuro. Geralmente possui um gatilho ou um evento identificável. No caso, a ansiedade vem exatamente com essa ansiedade, com essa vontade do futuro, que chegue logo. E não necessariamente que seja uma coisa que a gente faça de propósito, é inconsciente muitas das vezes. Essa ansiedade vem com essa vontade, esse ânsia do desejo realizado, né? Vista como uma falha biológica, né? No caso de tratamento de transtorno mental comum, no caso que é o TMC, a ser silenciada e medicada para restaurar a produtividade. No caso, tem muitas pessoas que até utilizam de alguns artifícios para melhorar essa ansiedade, né? Mas às vezes alguns exercícios até clínico, respiratório, de pensamento, que é o que a gente vai ver, assim, que a gente já passou aí, que a Ana falou, a falta do zero pensar, né? De ter a cabeça com um ócio, literalmente, no pensar em nada, enfim, isso ajuda a não ter essa ansiedade, né? Na angústia, na visão psicanalítica, condição existencial paralisante ancorada no presente, né? Que daí a gente se abstém, né? Dessas situações, né? De tudo, e gosta de viver, que seria a parte da depressão, no caso, mas que na parte psicanalítica a gente fala como angústia, né? A gente sofre pelo momento, por não estar realizando, ou já não ter passado, ou já ter deixado passar algo. Invasão do corpo real, aperto no peito, falta de ar e sensação de potência absoluta. Isso também são sintomas muito visíveis em síndromes do pânico, que a gente fala hoje, né? É muito falado, aliás, nessas crises de ansiedade, angústia, de depressão, é isso que acontece. Sem objetivo específico, o sujeito sofre imensamente, mas não consegue nomear o motivo. Porque é um tudo, né? Uma junção de situações que tu tenta resolver, mas que às vezes não cabe só a nós resolver, né? De um externo, de uma situação que não depende só de ti, e aí isso causa a ansiedade ou a depressão, porque às vezes sai do teu controle, né? Às vezes a gente tem o querer de ter o controle das coisas e às vezes não depende de nós. Um sinalizador estrutural fundamental que deve ser suportado e escutado para resgatar o desejo. O fenômeno da saturação e a falta da falta. A angústia não surge porque algo falta ao sujeito, mas sim quando não há espaço para faltar. É exatamente isso que eu estava comentando com vocês. O espaço do desejo está aqui mostrando mais ou menos o que acontece com o nosso dia a dia, né? Que a gente não se permite ter o momento de não estar fazendo nada. A gente fala muito que os problemas hoje são diferentes dos problemas do passado. Antigamente, geralmente, era assim que acontecia, as pessoas tinham mais tempo do ócio, né? E o tempo que era utilizado para o trabalho, para os estudos, era destinado só para aquele momento, não se ficava com essa ansiedade, pensando no que vai fazer amanhã,
nós tínhamos esse momento do ócio, do não fazer nada, não ficar na rede, que nem que a Ana estava comentando. Quando a gente vai tomar banho, geralmente a gente está ali só tomando banho e está pensando em nada, né? A gente fica momentos assim, ou às vezes cantarolando uma música, enfim, mas é um momento que está com o pensamento vazio, né? Não está produzindo. Tem pessoas que usam esses momentos para produzir, né? Mas o ideal não seria usar um momento, não seria horas, 10, 15 minutos, já ajuda. É o que a gente fala, eu estava falando em outros momentos, que é o momento do cafezinho, é o momento que tu dá um stop, agora eu preciso dar um momento, para depois continuar. A pilha parece que recarrega, né? O espaço do desejo, que é esse tempo livre de ócio, de reflexão, que é essas pausas que a gente faz durante o dia, e a saturação acadêmica, que é como hoje a grande maioria dos graduandos estão se encontrando, né? Multitarefas, né? São prazos para cumprir enfim, de trabalhos, provas, vários estudos, tem gente que faz 2 graduações ou faz outros cursos adjacentes, trabalhos, 2, 3 trabalhos, estágios. Então, isso tudo acaba criando essa saturação acadêmica, né? Aí é que tem um dizer, né, no caso, meio que explicando um pouquinho o que seria isso na psicanálise. O desejo humano precisa de um vazio, a falta para existir. O universitário brasileiro vive hoje a falta da falta. Uma sobrecarga excessiva e contínua de demandas acadêmicas elimina o tempo livre e o ócio contemplativo. Sem esse vazio, o desejo do estudante é sufocado. A angústia, acompanhada do aperto no peito, surge como um alerta físico de que o sujeito está perdendo o seu espaço de existir. Então, uns dados, né, da dimensão da crise coletiva, dados sobre a saúde mental de universitários brasileiros, 43 a 45% apresentam diagnósticos prováveis para ansiedade. Os picos ocorrem logo na entrada da universidade, devido ao choque da transição e afastamento da rede de apoio, né? Apresenta um diagnóstico provável para depressão. Os índices não caem com o tempo, pelo contrário, podem até atingir 40% nas fases iniciais do curso, devido à pressão do mercado. E 47,7% dos estudantes brasileiros relataram ter vivido uma crise emocional severa no último ano, dados que saltaram drasticamente nas últimas 2 décadas. A pressão de estar acabando também o início e o fim, né? O início, porque, claro, tudo é novo, né? Que nem eu sempre falo, o novo sempre é temido, indiferente do que seja, um novo relacionamento, um novo estado de vida, uma nova cidade, um novo trabalho, um novo estudo, mas o fim também traz tanto faz como a depressão como a ansiedade. A depressão porque tu já está acostumado com o teu meio, e aí tu vai ter que, agora em diante, passar para um novo, né? Eu sempre falo muito isso. Tu vai ter que acabar, tu vai ter que findar aquela situação que tu já está acostumada e começar um novo, né? Então, o final traz essa ansiedade para acabar logo, mas também esse medo do novo, que daí tu vai ter que alçar novos voos, né? E começar uma vida nova. Então, isso traz muito no final do ano para a grande maioria, né? 47%, quase a metade dos graduandos aí. Né? E aí nós vamos falar um pouquinho da síndrome de burnout, muito além do cansaço. Não sei enfim, o burnout nada mais é do que um estado de exaustão extremo, né? Que combina muito as 2 extremidades, tanto a parte de ansiedade como depressão, elas se juntam, é um choque, né? Na parte clínica, no caso, né? E vira um estresse crônico que ela vem, na verdade, dando sinais, e as pessoas não percebem porque já estão acostumados com aqueles sinaizinhos
aos pouquinhos eles vão crescendo, assim, mas quando daqui um pouco ele dá um salto muito grande, assim, para te dar uma atravancada, assim, né? Mas para a psicanálise, o burnout não é apenas um excesso de trabalho, é um sintoma de uma arquitetura social que instrumentaliza a angústia, onde o sofrimento humano torna-se capital, né? A falta de descompressão, né? O descanso perde sua função restaurativa, o tempo livre torna-se uma fuga anestésica, dopagem, telas e isolamento, apenas para suportar o próximo ciclo de produção, né? A captura do desejo, o sistema cria uma indução calculada, o indivíduo vive a urgência de se provar, internalizando a culpa e sentindo-se paradoxalmente imprescindível e descartável. O estado dissociativo para sobreviver a um ambiente de expressão contínua e multitarefas. O sujeito desliga seus afetos, o sintoma base do burnout é a indiferença, torna-se um robô, um zumbi, anestesiado de si mesmo. Eu vi pessoas na minha área, na minha outra área de trabalho, que tinham uns acessos assim do sono, tá? Então, o sono não é um sono gradual, um sono recorrente, não é um sono corriqueiro de 6 horas, é um sono de 2 horas, para, depois mais 1 ou 2 horas, e esse intervalo que a pessoa ficava acordada, a pessoa tinha uns insights, assim, porque acordava num âmbito, assim, tipo, eu tenho que trabalhar agora. Aí tinha os insights, que era o que que eu estava comentando antes, que é a pausa, que depois parece que quando tu volta, quando tu tá num trabalho sadio, ou num momento sadio da tua vida, tu volta revigorado. E esse momento desse sono que se perde, as pessoas no burnout que estão tão dentro daquele trabalho, dentro daquele estresse, e vive aquela situação, eles acordam querendo produzir, né? Só que eles não sabem o quanto isso é prejudicial, e aí acabam se perdendo nesses longos desse tempo aí, e acabam adquirindo esse transtorno, né? Essa síndrome de burnout, por causa desse estresse excessivo. Agora eu passo a palavra para o meu colega, Rafa. Não sou eu. É tu, Paty? Então tá, Oi, Paty, vai lá. A gente até agora, a gente falou um pouquinho, né, sobre a ansiedade, sobre depressão, angústia e o burnout. Mas agora eu queria trazer uma reflexão um pouquinho diferente aqui, né? Quando a gente pensa em sofrimento mental, muitas vezes a gente imagina que ele está apenas dentro da pessoa, né? Como se fosse uma questão individual, uma fragilidade ou uma dificuldade particular. Porém, será que parte desse sofrimento ele não está sendo produzido pelo próprio ambiente em que vivemos, né? A universidade ela foi pensada historicamente como um espaço de construção coletiva do conhecimento, de troca de experiências, de convivência e de desenvolvimento humano. Só que, no entanto, a gente percebe que cada vez mais ela passa a funcionar dentro de uma lógica de produtividade. A gente é avaliado constantemente, né? Há provas, trabalhos, estágios, horas complementares, atividades extracurriculares, produção acadêmica, currículos e metas, né? Que parece que nunca vai terminar isso, né? E a partir disso, muitas vezes, a gente termina uma tarefa e já está preocupado com outra, né? Ali a gente tem uma frase, né, que eu achei ela super forte, que é: as instituições acadêmicas vêm abandonando sua dimensão comunitária para se tornarem linhas de montagem de crédito, né, transformando a precariedade em condições estrutural.
a gente traz aqui a lógica acadêmica neoliberal, né? E o que o sintoma produzido isso no sujeito, o que acontece no sujeito, né? Hoje, a gente acaba tendo que ficar nessa questão do produtivismo, as métricas, e faz com que a gente acabe ficando isolado e burocratizando a vida. E isso acaba trazendo para a gente alguns sintomas que a gente falou antes, né? Como a depressão, a gente acaba se isolando, perdendo esse laço social. E quando a gente perde isso, é muito fácil a gente cair para essas síndromes, como o burnout, por exemplo, né? Que a Ana falou antes ali, trouxe. Às vezes, eu acho que a pessoa só vai identificar realmente o burnout quando ele estiver num nível bem alto, porque, como ela disse, acaba ficando numa questão muito robotizada. A gente faz aquilo no automático, no automático, no automático. Mas vai chegar num momento em que a gente não consegue nem levantar, não consigo levantar para ir ou para a escola, para a faculdade, ou para fazer as tarefas que eu tenho no dia a dia. Daqui a pouco algo vai ser muito, muito difícil, né? Ele começa a se tornar, aquilo que era prazeroso começa a se tornar difícil, né? E essa sensação, ela é muito comum quando começa a acontecer isso, mas as pessoas não entenderem, né? Pode passar, Ana, por favor. E, além disso, a gente tem algumas outras situações que seriam pesos da desigualdade estrutural aqui, né? O sofrimento, ele não atinge todas as pessoas da mesma forma, né? Nem todos os estudantes chegam à universidade com as mesmas condições. A gente pode até pegar e fazer um comparativo entre duas pessoas, né? Uma que possui um apoio financeiro da família, que tem tempo livre para estudar, poucas preocupações na vida, além da vida acadêmica, e a outra que trabalha durante o dia, ajudando no sustento da sua casa, cuida de familiares e ainda precisa conciliar essas responsabilidades, né? A gente não pode esperar que essas duas pessoas vivenciem a universidade da mesma maneira, né? E eu vejo que essa reflexão ela é muito importante, porque às vezes a gente olha apenas para o resultado e a gente esquece de ver as condições que existem por trás, né, daquele sujeito, né? Aqui a gente tem algumas colocações referente à renda, né, gênero, sobre o que o efeito interseccional traz para nós, né? Podemos seguir, Ana. E aí a gente vem olhar para esse retrato do estudante, né? Só que assim, quando a gente fala sobre estudante, a gente pensa naquele estudante que ele simplesmente só vai se dedicar aos estudos. Mas hoje, né, a gente vê que não é isso que acontece. Ali a gente traz um dado que eu acho que é bem importante, que aproximadamente 29,9% dos estudantes de instituições federais, eles exercem uma atividade remunerada junto à graduação. E talvez, né, ou a grande maioria de quem está aqui hoje passa por isso, né? Tem uma dupla jornada, trabalha, depois estuda, e aqui a gente traz alguns pontos que eu acho bem legal da gente comentar, que fala sobre a identidade, que ela é predominantemente homens, né? A faixa etária dessas pessoas que estão, né, além de trabalhar e estudar, tem de 25 anos ou mais. A renda base, em 62,2%, recebem 1,5 salário e meio mínimo. A sua vida acadêmica acaba ficando em cursos noturnos. Geralmente, os cursos mais buscados são ciências sociais, aplicadas e ciências humanas.
hoje eu vejo que quem aqui, né, já estudou cansado, quem aqui, na realidade, já abriu um livro ou um material de sala de aula sabendo que precisava dormir, mas não podia se dar esse luxo, né? E são experiências mais comuns do que a gente imagina. Às vezes a gente acha que é só a gente, mas é muito mais comum, né? O estudante, né, trabalhador, ele não enfrenta apenas o desafio acadêmico. Ele precisa equilibrar esses dois universos que exigem dedicação quase que integral. E nem sempre a dificuldade está na pessoa, né? Pode passar, Aninha. Ficou branco para mim aqui, uma. E aí a gente vê que a pessoa entra no limite da sua exaustão, né? Aqui a gente vê sobre a jornada extenuante, o peso da casa, o efeito cascata físico e o colapso psíquico, né? A pessoa acorda muitas vezes cansada, já tem que enfrentar uma jornada grande de trabalho. Ali a gente traz um dado que quase metade cumpre mais de 30 horas semanais de trabalho. E tem um percentual de 37,8% desses estudantes, eles, além de terem que ajudar, eles são os principais mantenedores financeiros de suas famílias. O efeito cascata físico disso, né? A dupla jornada aniquila o ciclo de recuperação do corpo, que resulta em severa privação de sono, ausência nula de lazer e alimentação, como a gente já falou no início, né? Trouxe isso. E acaba vindo realmente esse colapso psíquico, né? Que a gente fica acabando sem recursos para conseguir gerenciar isso, né? É como se a gente fosse pegar um telefone, né? Que ele sai com bateria de 20% só. Um determinado momento ele vai colapsar, ele vai travar, né? Então eu acho que assim é importante a gente tentar achar um equilíbrio, né? Que sem descanso adequado, sem lazer, sem sono de qualidade e sem espaço de recuperação emocional, nosso organismo começa a apresentar sinais de esgotamento. Bom, e então, como estamos lidando com a pressão, né? Com essa carga de estresse, então, que é gerada pelas demandas, né? Que a gente já apresentou aqui durante o trabalho, algumas, né? A gente sabe que a vida acadêmica é muito complexa, né? Nós temos, então, duas formas de lidar com a carga de estresse, né? Um caminho já que é mais aqui no limite, né? Negação, né? Aqui trabalhando de uma forma assim mais extrema, né? Não que a gente não tenha nossas percepções, né? Nossas negações diárias, né? Mas aqui de uma forma mais extrema, tá? Tentar inibir a ação ou anestesiar a realidade, né? Aí tem-se como forma de fuga, né? O uso abusivo de álcool, né? E medicamentos, né? Isso, né? Por óbvio, em excesso, né? É danoso, né? Tanto de forma orgânica como de forma psíquica, né? O preço, né? Agrava irreversivelmente os quadros de ansiedade e depressão a longo prazo. Ou seja, né? Tem-se aquilo como uma forma de alívio momentâneo, mas futuramente isso acaba causando
maiores prejuízos, né? E outra forma, nós temos uma forma já mais, uma aproximação mais assertiva, de forma a tentar resolver, lidar com esses problemas, né? Buscando uma forma de a gente buscar regular essa emoção, né? Lidar com esses afetos que surgem, né? E o que aí há várias formas de lidar com isso, né? Mas aqui a gente colocando algumas, né? Como a reorganização do tempo, né? O que é possível dentro dessa jornada que às vezes é dupla ou tripla, né? Trabalho, faculdade, afazeres na casa, né? Nós temos essa aceitação da realidade, né? De encarar, não tomar esse caminho, né? De abuso de substâncias, né? Ou outros caminhos também que são danosos, né? E diálogo com os pares, com os colegas, pode ser com os colegas, pode ser com também pais, a sua rede de apoio, né? Que é importante, né? Durante esse caminho da graduação e em outras situações também, claro, né? E claro, em determinadas situações, é claro, buscar suporte emocional, né? Através de apoio psicológico, né? É importante, né? Ganho bom, nós temos então, né, promoção da saúde mental, né? E, enfim, a autoestima restabelecida, né? Restabelecimento da autoestima. Aqui alguns fatores já biológicos que já foram comentados anteriormente pelos colegas, né? Apenas retomando, né? A importância do sono, né? Dormir por pelo menos 6 horas, né? À noite é importante, né? Isso o descanso, ele acaba sendo também uma forma de acomodação, né? De ressignificação do que se aprende, né? O descanso é importante nesse processo cognitivo, né? E a atividade física, né? É sempre algo que faz bem, né? E acaba também elevando o estado emocional, né? Pode ser tanto diretamente como através do exercício físico, do processos biológicos, né? Como indiretamente. Também a atividade física, ela pode ser uma forma também de socialização, né? Tá ali correndo sozinho, conhece pessoas, né, que cruza todo dia, quando vê, corre com outras pessoas, enfim, também, né, apenas um exemplo, mas há outros exemplos de pessoas que acabam estabelecendo relações que podem se tornar relações significativas através da prática de atividade física. Bom, aqui a gente traz, então, a importância da universidade, né, dentro desse contexto macro, desse contexto maior de saúde mental, não só reduzida, né, às questões do sujeito, mas que envolve também a sociedade, né, que a resiliência, né, ela também ela se constrói nesse social, né, e a importância das instituições nesse processo, ele é muito importante, né? Como assistência estudantil, né? Ajuda em moradia, bolsas, alimentação, né? Isso é bem importante. Nós temos também ações integradas intersetoriais, né? Nós temos, então, outras práticas, como incentivo ao esporte, cultura,
né? Isso é bem importante, né? Isso acaba também sendo fatores que ajudam a promover a saúde mental e acolhimento estrutural, né? Espaços institucionais que promovam encontros e a circulação da palavra, como rodas de conversa, que é nessa circulação de palavra ocorram trocas e ressignificação das experiências estudantis, né? Auxilia a construir essa rede de apoio, né? E busque soluções e trocas de experiências que promovam saídas que não sejam pela saída apenas do, saídas pelo sofrimento, né? Pode passar. Então, nós agora, né, estamos agora indo para o final da nossa pequena apresentação aqui, né? E queremos aqui propor algumas questões para vocês para incentivar um pequeno debate aqui, né? O que significa dar conta para você? Dar conta, o que é dar conta dessas questões, né? Dentro do que a gente já abordou aqui na nossa fala. Quais pesos na sua mochila não são seus? O que que tá... Essa é uma pergunta bem reflexiva, né? Aquilo que a gente não percebe, o que está no nosso inconsciente, né? A gente vê que não é nosso, né? E que a gente acaba muitas vezes tendo se sentido culpado, né? Então, que isso, mas tá no é inconsciente, é da nossa sociedade, faz parte também da nossa cultura, né? Nesse sentido. E como podemos modificar a nossa realidade, né? Como podemos construir redes de sobrevivência, né? Se o nosso adoecimento, então, é coletivo e estrutural, né? Como fazer dessa realidade uma realidade mais... que cause menos sofrimento, uma realidade melhor, né? Uma realidade mais provetiva para todos, né? E assim, a partir disso, dessa reflexão, né? Começar também a criar essas redes de apoio, né? E reivindicação.